Maravilha. Próximo subsistema, segurança e medicina do trabalho. Esse subsistema normalmente é o que cuida dos riscos ambientais, que tenta muitas vezes ou eliminar os riscos ou diminuir os riscos, como que a gente fala. Então tem ferramentas para isso, por exemplo, tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Ambiental, tem o SESMIT, tem CIPA, tem várias ferramentas que a gente fala aí de RH para tentar diminuir esses riscos. Qual que é mais comum para o ouvinte aqui e que o ouvinte provavelmente vai perceber assim exatamente disso que eu estou falando? O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, é bastante comum ter os ASOs que a gente fala. O que é o ASO? Atestado de Saúde Ocupacional, que é os atestados médicos. Então, quando o ouvinte for trabalhar, ele vai entrar na empresa, a empresa vai pedir para ele fazer um exame médico admissional. Isso é bastante comum. Não estranhe esse procedimento, é um procedimento comum dentro desse subsistema que a gente está falando de segurança e medicina do trabalho. Isso é comum fazer exame admissional, é comum fazer o exame demissional quando sai da empresa, os exames que a gente fala periódicos, enfim, tem várias ferramentas que esse subsistema de saúde e medicina do trabalho tenta, de alguma forma, diminuir os riscos. Dica que eu dou aqui, que é bastante corriqueiro dentro do RH, são os adicionais de periculosidade e insalubridade. O que é isso? Isso aí é polêmico, hein? Isso, É, porque é olha, polêmico, mas é interessante. sim, sim, não, é extremamente. Eu quero ouvir o seu ponto de vista, inclusive, porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho o meu ponto de vista, E, né? É quando você vai falar sim, do decreto 3048, enquadro no sim, enquadro, esse enquadro para insalubridade, mas esse é para aposentadoria especial, né? Aí vira exato. um gu de caroço, Então, né? percebam, ouvintes, que tudo isso influencia, por exemplo, na sua aposentadoria, influencia no seu futuro. A gente está falando de coisa aqui Uhum. que vai influenciar quando você for se aposentar, por exemplo. Tá bom? O que é isso? Eu vou falar grosso modo para o ouvinte que é leigo entender. Todas as vezes que você trabalha numa empresa que tem um risco de saúde ou um risco de morte, você recebe um adicional no seu salário por causa disso. Então é só você lembrar, pô, eu estou trabalhando numa situação que eu tenho risco de morte iminente, né? Ou eu estou trabalhando num local de trabalho que é insalubre, que prejudica a minha saúde, opa, eu tenho uma possibilidade de receber um adicional aí. Como que o RH segue as normas? Tem várias normas disso, tem NR, que o João sabe muito bem, tem uma portaria, enfim. A gente segue normalmente o seguinte: quando é periculosidade, quando é risco de morte, é 30% do salário nominal. Isso já foi bastante discutido no passado, mas está basicamente pacificado esses 30% do salário nominal. Então, isso vai ser 30% do seu salário, cara. Olha que doido. Dependendo se você ganhar 10 mil reais, pô, 30% é uma grana considerável para ficar atento nesse ponto. O adicional de salubridade, ele é diferente. Ele é 10 ou 20 ou 40% do salário mínimo. Por que não Hum, 30, Walter? Porque o 30 eles usam por periculosidade sobre o salário nominal, sobre o seu salário que você é registrado. Nesse da insalubridade, que é prejudicar a saúde, é sobre o salário mínimo. E aí vem a dica, que o Joel deve saber disso muito bem. Quem define que o percentual de insalubridade vai ser 10, 20 ou 40? É o risco ambiental ali. Mas alguém tem que medir esses riscos, alguém tem que mensurar isso para falar, olha, o risco de insalubridade aqui é de 10, é de 20 ou é de 40. uhum, Existem normas para isso, sim. mas a dica que eu dou aqui para o ouvinte é peça ajuda para o Ministério do Trabalho. O fiscal do Ministério do Trabalho, ele tem autonomia para ir na empresa e determinar qual é o percentual. Normalmente a gente do RH, a gente segue as orientações desse departamento, que é normalmente pelo técnico de segurança do trabalho, pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo médico do trabalho, que definem isso. Mas a dica que eu dou para o ouvinte é, entrou numa empresa, percebeu que ali tem possibilidade de receber periculosidade ou insalubridade,
vai no Ministério do Trabalho, que o fiscal do trabalho vai te ajudar muito nisso. Essa é a dica que eu te dou, que pode aumentar o seu salário aí em 30%, ou em 10%, ou em 20%, ou em 40%. Beleza? O Joel comentou que isso influencia na aposentadoria especial, sim, principalmente o caso de insalubridade. Você pode ter uma aposentadoria lá no futuro reduzida por conta disso, porque você está trabalhando aqui num lugar que é insalubre, né, que prejudica a sua saúde, por conta disso pode diminuir ali a sua expectativa de vida. Então, o governo entende isso e diminui também o tempo de aposentadoria ali para você. Mas eu não queria entrar tanto nessa parte técnica, só para o ouvinte saber que existe periculosidade e insalubridade que pode aumentar o seu salário. Essa é a ideia aqui, essa é a dica que eu trouxe para o ouvinte. Sim, não, maravilha. Essa área aí assim, se a gente for falar, é como você falou, cada um desses tópicos aqui vira um Exato. livro, né? Vira É um livro. livros, né? A área de saúde, segurança e saúde do trabalho, eu sei disso porque isso basicamente, é o básico de tudo que eu vi em um ano de especialização, né? Eu, inclusive, Uhum. colocando você já em saia justa, eu gostaria muito que a gente um dia voltasse aqui um próximo episódio só para discutir sobre isso, sobre saúde e segurança do Bacana. trabalho, sabe? A parte do decreto 3048, da NR15, né? Que existe muita confusão de enquadramento. Então um dia você está mais que convidado para a gente discutir só sobre isso, que aí vai dar 3 horas de podcast fácil, né? Porque aí tem muita coisa que eu gostaria de saber e entender. Mas eu sei que assim que nesse contexto aqui o que a gente está tentando mostrar é que é uma visão sistêmica, né, uma visão geral. Então, Isso, e a basicamente, importância dessas áreas. e entender que isso, a saúde e a segurança do trabalho, é um subsistema do RH, né? Então, porque, Exato. aliás, porque o interesse é todo dos recursos humanos, né? Saúde das pessoas, porque se o cara se acidenta, você vai pagar por isso, você vai ter Exato. horas Aumento homem na que vai INSS. reduzir, né? A jornada de trabalho. Então, assim, isso influencia muito na vida do gestor, né? Se isso aí não for muito bem gerido, com certeza isso pode influenciar em vários indicadores e colocar muito trabalho a perder, né? Mas é um assunto para um outro podcast que a gente vai fazer, né, Walter? Fechado.